nós vamos ler palavra de Deus, um salmo hoje, salmo de número 82. Salmo de número 82. Quanto você está achando o salmo de número 82? Nós estamos numa campanha de Natal que se chama Quem Ama Se Envolve. O título da nossa campanha de Natal, e todos os anos nós temos, ela se chama Justiça Generosa. Quem ama se envolve, justiça generosa. E nós estamos ministrando a palavra de Deus durante 5 domingos, envolvendo 5 grandes temas da Bíblia. Há 2 domingos atrás nós falamos sobre adoração, o que é adoração, o que significa adorar a Deus, o que significa ser um verdadeiro adorador, como fazer da nossa vida um estilo de vida que adora a Deus, que traz glória ao nome de Deus. Esse foi o primeiro domingo. O segundo domingo, nós ministramos sobre serviço, servir generosamente, imitando a Jesus Cristo, que veio para servir e não ser servido. Nós encorajamos todas as pessoas a se entregarem no reino de Deus, para servir com tudo que tem, para fazer com que os valores do reino de Deus cheguem a todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem. E hoje nós vamos falar sobre outro grande tema da Bíblia, justiça, vivendo a justiça. E nós vamos buscar na palavra de Deus os subsídios e as informações e a sabedoria para a gente compreender o que é justiça na Bíblia e como a gente ser agentes ou agentes de justiça num mundo injusto. E é isso que nós vamos falar nessa tarde, quase noite. Vamos ler palavra de Deus, Salmo 82, diz assim, verso 1: É Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Verso 3: Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Vou ler de novo os versos 3 e 4 que dizem assim: Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres e libertem-nos das mãos dos ímpios. Vamos orar, fecha os teus olhos, vamos a uma palavra de oração. Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por todos os atos de culto dessa noite, pelos irmãos e amigos que aqui estão, pelas crianças que tão belamente cantaram. Te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada dia. E te pedimos que o teu Espírito Santo, que conhece as nossas necessidades e que nos está fazendo a cada dia mais semelhantes a Cristo, haja em nós, haja através de nós e nos santifique o coração e a mente. Pai, nós pedimos que o teu Espírito sopre sobre nós e em nós, e ao fazer isso, nós recebamos vida abundante do Senhor. Fala-nos mais uma vez, por tua graça e por tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Como disse a vocês, hoje é a quarta pregação da série de Natal, da campanha de Natal, onde todos nós, todos os membros e frequentadores da nossa igreja, estão sendo encorajados a se envolverem no reino de Deus. Mais do que a gente ser pessoas da religião, pessoas que vão buscar alguma bênção em Deus, pessoas que vão buscar algum alento, nós somos pessoas chamadas por Deus para ir por todo mundo e fazer discípulos de Jesus. E o que é fazer discípulos?
Fazer discípulos não é você fazer correligionários, como os partidos políticos fazem. Isso não é discípulo. Fazer discípulo também não é você tornar uma pessoa religiosa. De religião o Brasil está cheio. As pesquisas dizem que 96% dos brasileiros são religiosos. No entanto, o nosso país continua injusto, nosso país continua com muita pobreza, nosso país continua com muita corrupção, nosso país continua com muitas mazelas. Então, ser religioso não resolve o problema de ninguém, e o Brasil é a prova disso. Mas ser discípulo resolve. A Bíblia diz que onde estiverem duas ou três pessoas reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. E quando Jesus se faz presente, coisas maravilhosas e incríveis acontecem. Vocês creem nisso? Creem que Ele está presente no nosso meio? Nós não adoramos um Deus morto, nós não falamos de Deus no passado, nós falamos de um Deus vivo, um Deus que age, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que nos coloca junto deles para sermos agentes da graça de Deus. É desse Deus que nós falamos e é Ele que nós servimos. Hoje o nosso tema é justiça. Quando a Bíblia fala de justiça, do que é que a Bíblia está falando? O que é justiça na Bíblia? Primeiro, a Bíblia vai apresentar Deus como um Deus de toda a justiça. Um Deus que ama a justiça, mas também um Deus que odeia a injustiça. Do que é que a Bíblia está falando quando fala de justiça? Está falando de um reino, o reino de Deus. O reino que tem um rei, e esse rei é o rei de justiça. E o reino que Ele vem trazer, e que é um reino espiritual, e que vai entrando por todas as esferas da sociedade, é também um reino de justiça. É por isso que Jesus disse assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Fica evidente que, como a justiça é algo central no mundo de Deus, aliás, é o princípio da justiça que mantém todas as coisas de pé. O nosso mundo só funciona porque há princípios de justiça estabelecidos por Deus e que os homens e as nações incorporam. É por isso que a vida no mundo se torna possível. Mas como é que a gente sabe que alguma coisa é justo ou é boa? A Bíblia vai nos ensinar que a única referência para o mundo inteiro do que é justo é o próprio Deus. Como é que a gente sabe que uma coisa é justa? Porque a gente olha para Deus, como é Deus, e a gente julga se isso é justo ou não é justo. Como é que a gente sabe se uma coisa é boa? A referência é Deus. A gente olha a palavra dele, a gente olha o que Jesus ensinou, e a gente faz o nosso julgamento, se isso é bom ou se isso é ruim. O problema é que a Bíblia vai contar a história no Gênesis, de que o ser humano resolveu ignorar a palavra de Deus, a orientação de Deus, e ele resolveu viver por conta própria. O ser humano disse a Deus: Deus, não se intrometa na minha vida, nós cuidamos da nossa vida, nós cuidamos dos nossos filhos, nós cuidamos das nossas famílias, nós cuidamos do nosso dinheiro, Deus, por favor, não se intrometa. A Bíblia chama isso de queda moral e espiritual do homem, Gênesis 3. E que quando o homem faz isso, iludido pela serpente, que diz que ele se tornaria igual a Deus, o homem começa a experimentar um mundo caído. Caído do quê? Caído de Deus, caído espiritualmente, caído moralmente. E quando esse sistema se estabelece no mundo, a entrada do pecado no mundo, e o pecado separa o homem de Deus. Então a humanidade começou a experimentar sofrimento, dor, injustiça. Todos os problemas que a gente vê hoje são resultados de um homem abandonar a orientação de Deus, e nós passamos a viver num mundo de injustiça. É isso que a Bíblia chama de queda moral e espiritual do homem. Mas quando a Bíblia está falando de justiça, de que mais a Bíblia está falando?
Em primeiro lugar, da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça é uma característica do próprio Deus que Ele reparte com a humanidade. É por isso que você tem senso de justiça. É por isso que você olha para alguma coisa e diz, isso é injusto. Porque Deus compartilhou com você esse senso de justiça. É por isso que algumas coisas incomodam. Quando você vê o fraco oprimido pelo forte, isso incomoda você. Porque Deus compartilhou esse sentimento com você. Então, quando a Bíblia fala de justiça, ela fala da justiça de Deus. Deus é justo e Deus é a medida de toda a justiça de todas as coisas. Quando o homem peca lá no Éden, a justiça de Deus é ultrajada. Como é que Deus resolve esse problema se Ele não pode ser injusto? Ele manda Jesus Cristo, Ele oferece um justo, para que a justiça de Deus seja satisfeita, para que você e eu não precisasse mais pagar o preço da nossa injustiça. Isso quer dizer que você foi perdoado por Deus, e esse é um ato de justiça de Deus. Amém, gente? Se você quiser, fala para quem está perto de você assim, você foi perdoado. Isso é um ato de justiça de Deus, por causa de Jesus Cristo. Os profetas vão dizer assim, que o que Deus espera de nós, é que a gente ande com Ele, é que a gente ame a fidelidade, e que a gente pratique a justiça. Texto do profeta Miqueias. Jesus também falou sobre justiça, ele diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão satisfeitos. Pedro, o apóstolo, ele vai falar sobre justiça também, e ele diz assim, todavia, de acordo com a promessa do próprio Deus, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sabe o que significa isso? Os cristãos creem que chegará um momento em que Deus vai reconstruir o nosso planeta, vai reconstruir todas as coisas. A Bíblia chama isso de redenção. Todas as coisas serão redimidas, e nós vamos viver em novos céus e nova terra. Agora deixa eu dar uma notícia para você. Tem gente aqui que quer ir para o céu? Tem gente? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Que bom, todos vocês querem ir para o céu, é isso mesmo? Agora deixa eu dar uma informação para você. Se você quer ir para o céu, você tem que se acostumar com alguma coisa. Justiça. Porque a Bíblia diz que nos novos céus e na nova terra vai habitar a... Então, se você conviver com injustiça e ficar calado, você não está pronto para o céu. Se você vê um oprimido e você não ajudar, você não está pronto para o céu. Aliás, se você gostar de injustiça, ou você for indiferente à justiça, você não vai gostar do céu. Porque no céu a Bíblia está dizendo que habita a justiça. Querem ir para o céu ainda? Então a vida de vocês vai ter que mostrar isso aí. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos moldando a esse ser humano que Deus está fazendo em nós. Deus está reconstruindo um novo nome em você. Deus está reconstruindo uma nova mulher em você. Deus está reconstruindo novos seres humanos. A imagem de quem? A imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por que é que Ele constrói a gente a imagem de Jesus? Porque nós estamos sendo construídos em cima de um homem que é 100% justo, Jesus de Nazaré. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é tanto humano como divino. Como Deus, Ele tem poder de nos perdoar e nos salvar. Como seres humanos, Ele sabe o tamanho da nossa dor. Ele sabe do tamanho da nossa perda. Ele sabe o que é traição, porque Ele foi traído por Judas. Ele sabe o que é abandono, porque Ele foi abandonado pelos discípulos. Jesus sabe a nossa dor. E porque Ele sabe a nossa dor, Ele tem o poder de nos consolar e nos curar a dor da qual nós estamos sofrendo. Amém? Tem gente sendo curado por Deus nessa noite aqui? Amém. Ele está aqui no nosso meio. Deixa eu lhe dar 3 conselhos, se você quer morar com Deus no céu. Como é que você deve levar a sua vida neste mundo que é de Deus também?
Primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que o Espírito de Deus está construindo essa nova pessoa em você. E porque Ele está construindo, você deve praticar a justiça, porque Deus odeia a injustiça. Se você puder, levanta sua mão comigo e diga assim: Deus ama a justiça. Por conseguinte, Deus odeia a injustiça. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus tem lado. Deus está sempre do lado do injustiçado e contra o que está praticando a injustiça. A Bíblia é enfática em dizer que Deus ama tanto a justiça, que Ele puniu até o seu povo escolhido, a nação de Israel, quando a nação de Israel agiu com injustiça com os povos pagãos. Deus ama tanto a justiça, que não há coisa que deixa Deus mais furioso do que a injustiça. Aí você diria assim: pastor, mas o que deixa Deus mais furioso não é o pecado? Eu vou dizer mas o pecado é uma forma de injustiça. Por que é uma forma de injustiça? Porque injustiça é você tirar de alguém o que lhe é devido. E o que é o pecado? O pecado é você tirar a glória de Deus que lhe é devida. O pecado é você tentar funcionar de acordo com a sua mente, que é uma mente caída. É por isso que o pecado é um ato de injustiça, porque ele tira de Deus a glória que é só dele. Aí você pode estar pensando assim: pastor, mas eu sou cristão, eu sou crente, Deus conhece o meu coração, eu amo as pessoas, eu não pratico atos de injustiça. Quando você olha para os homens e mulheres da Bíblia como Davi, você vê que um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, também foi capaz de praticar injustiças. Ele cometeu injustiça com Urias, marido de Betseba. Ele cometeu injustiça com o profeta Natã, e Deus o puniu. Por quê? Porque Deus sempre está do lado do injustiçado. Davi caiu naquela besteira que cristãos caem: eu sou de Deus e Deus aprova tudo que eu faço. Você só terá aprovação de Deus no que você faz, se você estiver do lado da justiça. Se você estiver do lado do injustiçado, você terá punição de Deus. Davi experimentou isso. Esse homem, segundo o coração de Deus, foi severamente repreendido pelo profeta Natã, quando ele praticou atos de injustiça. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem um lado, e Deus sempre está do lado do injustiçado. Por quê? Porque Ele ama a justiça. Diga assim comigo: se eu quiser estar do lado de Deus, se eu quiser andar com Deus, eu preciso amar a justiça, porque Deus ama a justiça. Amém, gente? Segunda coisa que eu quero falar a vocês é que nós devemos praticar a justiça, porque sem a justiça nunca pode haver paz. Deixa eu repetir isso para você: sem a justiça, a paz se torna impossível, porque a paz, ela é filha da justiça. Deixa eu trazer isso para a sua realidade, para você ver isso. Tente tratar os seus filhos de modo diferente. Você faz mais por um do que para o outro. Você cuida mais de um do que de outro. Sabe como é o nome disso? Injustiça. E o que vai acontecer porque você está lidando com a injustiça? Guerra, conflito, briga entre eles, briga com você. Por quê? Porque a paz, ela é fruto da justiça. Onde não há justiça, não pode haver paz. Amém, gente? Olhe um casamento. Por que casamentos entram em crise? Porque não observa o princípio da justiça. O marido começa a tratar a esposa com injustiça. A esposa começa a tratar o marido com injustiça. Nós não honramos o nosso cônjuge como a Bíblia manda. E como é que a Bíblia manda? Você, homem, você tem liderança na sua casa, mas sabe qual é a liderança que você tem? É a mesma liderança que Jesus teve.
Qual é a liderança que Jesus teve? Se sacrificar pela sua noiva. Se você não está se sacrificando pela sua esposa, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa o que você fale de religião, a Bíblia está dizendo que você está agindo com injustiça. E todo lugar que falta justiça, sobra guerra, sobra conflito, sobra briga. Amém, gente? Amém. Patrões e empregados, por que é que existe greve? Por causa de injustiça. Por que é que existem funcionários ruins, que não honram aquilo que lhes é pago? Por causa de injustiça. Então a Bíblia chama todo mundo para uma conversa de perto com Deus e fala assim: olha, se você não está fazendo jus ao que você recebe, você está sendo injusto. E patrão, se você está pagando menos do que o seu funcionário merece, você está sendo injusto. E onde há injustiça, não pode haver paz. Porque a paz é filha da justiça. Amém, gente? Para você não se esquecer, diga assim: a justiça tem como fruto a paz. Se não há justiça, vai haver conflito. Mas se há justiça, a paz se estabelece. Amém, gente? Terceira coisa que eu queria dizer a você é que Deus ama a justiça. E a gente deve amar também, porque no novo céus e na nova terra habitará a justiça. Eu comecei esse culto dizendo a vocês, ou essa pregação: se você se acostumar com a injustiça, o seu lugar não pode ser o céu. Se você fizer vista grossa para as injustiças dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na sua igreja, então o céu não pode ser o seu destino. Por quê? Porque o céu é um lugar onde habita a justiça. O que significa isso, pastor? Significa que a gente precisa fazer uma revisão em todos os nossos relacionamentos. Significa que a gente precisa olhar como é que a gente trata as nossas relações de trabalho, como é que a gente trata as nossas relações familiares, como é que a gente trata os nossos filhos. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente acha que é espiritual porque nós temos dons espirituais. Às vezes a gente acha que é espiritual porque nós temos tempo de igreja. Mas a Bíblia vai dizer e ensinar que nós somos espirituais quando a gente consegue trazer a glória de Deus para as coisas mais simples da vida. O seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu trabalho, diz muito mais o quanto você é espiritual do que o quantos dons você tem. Se você acha que é diferente disso, deixa eu mostrar a vocês. A Bíblia mostra uma igreja, a igreja de Coríntios, que era a igreja mais capacitada em dons espirituais que tinha no Novo Testamento. Mas eles foram reprovados por Deus, porque eles agiam com injustiça. E Paulo teve que escrever 2 cartas para ensinar-lhes o que é o evangelho da verdade, o evangelho da justiça. Todas as nossas relações devem estar sobre a orientação de Deus, e a orientação de Deus é: faça justiça para que o reino de Deus venha sobre as pessoas. Aliás, o motivo pelo qual a gente tem um Instituto Atos, e essas crianças cantaram tão lindamente aqui hoje, não é porque a gente faz atividade benemerente. Nós não idealizamos o Instituto Atos porque a gente está fazendo um favorzinhos para as crianças carentes. Não tem nada a ver com isso. Fomos impulsionados por Deus a isso, porque você cuidar de um ser humano que é feito à imagem de Deus é um ato de justiça. Amém, gente? O que é um ato de justiça? É você dar oportunidade àquele que não tem. É você fazer chegar o reino de Deus naquele que não teve as mesmas oportunidades que você. É você ser uma boa notícia aonde você chegar. E é por isso que aonde a gente chega, a gente tem que dizer assim: olha, chegou uma boa notícia aqui. Qual é a boa notícia? O reino de Deus e a sua justiça chegou nesse lugar. Amém, gente?
Se você está no seu trabalho e lá a coisa parece que não anda, parece que as pessoas não se relacionam bem, é a hora de você como cristão chegar, olha gente, eu sou um agente do reino de Deus, e eu vim trazer aqui para esse lugar paz e justiça, porque é isso que o reino de Deus traz. Aí você aconselha quem está em crise, aí você ajuda alguém que perdeu alguma coisa ou alguém, você vai fazendo a diferença como servo de Deus, num mundo que precisa muito de agentes de justiça. Amém, gente? Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a amar a justiça, porque onde eu vou morar, do outro lado da vida, é um lugar onde habita a justiça. Termina essa mensagem falando de um homem que entendeu o que é justiça. Seu nome, Jó, o patriarca Jó. A Bíblia diz que esse homem era íntegro e justo. Preste atenção nisso. Íntegro e justo. E como é que a Bíblia explica o que era ser íntegro e justo? A Bíblia dá 2 nomes para isso, ou 2 ações. Primeira coisa, ele temia a Deus. O que é temer a Deus? É você ter a consciência de que tudo o que você faz na sua vida está sobre os olhares de Deus. Vou repetir: temer a Deus é você ter a consciência de absolutamente tudo que você faz. Quando tem gente olhando, quando não tem gente olhando. Quando você está no meio da multidão, quando você está sozinho. Quando você está nesse auditório, quando você está lá no seu quarto sozinho. Temer a Deus é ter consciência que você não precisa ser visto pela outra pessoa, porque você está sobre os olhares de Deus. Jó era assim, ele tinha plena consciência que ele estava sobre os olhares de Deus. Mas tinha uma segunda coisa. A Bíblia chama de ser justo e íntegro, é alguém que sabe evitar o mal. Isso é muito interessante, porque há muitos de nós que compreendem ser filhos de Deus, então você bate de frente com o mal, você enfrenta o mal, e alguns de nós ficam tão empolgados com isso, que às vezes você confronta o mal. Mas o que a Bíblia ensina é resistir ao diabo e ele fugirá. A Bíblia não está mandando você confrontar, a Bíblia está mandando você resistir. E Jó não era um cara que confrontava o mal, ele evitava o mal. Você está enxergando o mal de um lado, vai pelo outro. Se tem a possibilidade de você ter fraqueza numa área da sua vida, não teste isso. Se você tem problema com consumo, não vá para dentro de um shopping, que você vai ter problema. Não, pastor, eu estou na fé, hoje eu recebi palavra de Deus, posso ir depois no shopping que eu não compro nada. Você vai comprar, desnecessariamente. Você tem problema com dinheiro? Cuidado, evite o mal, evite o mal. Você tem problemas com a sua sexualidade? Evite o mal, não ande por caminhos que possam levar a você a pecar contra Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina essa palavra hoje, põe ela dentro do meu coração. Eu não preciso enfrentar o mal, o Senhor já enfrentou por mim, lá na cruz. O que eu preciso agora, é evitar o mal. Então me leva por caminhos de justiça, para a glória de Deus. Amém, gente? Esse homem chamado Jó, perdeu no mesmo dia os bens e os negócios, a família e a saúde. O que é que pode sobrar para alguém depois que perdeu os bens, a família e a saúde? Este homem perdeu tudo isso, e se não bastasse mais, ele perdeu até o apoio dos amigos mais íntimos. Se não bastasse isso, ele perdeu até o apoio da sua própria mulher, que disse para ele assim: que adianta você tentar ser justo? Abandone esse Deus, abandone esse princípio de justiça e dá um fim logo à sua vida. A resposta de Jó é uma resposta demolidora, que deve ser a minha e a sua resposta diante das dificuldades da nossa vida. Quando você tiver sido acusado, quando você tiver sido pressionado,
Quando você estiver diante de uma situação que todo mundo está fazendo alguma coisa e as pessoas falam a você, só você que não faz isso, você vai falar, não, eu não faço isso. Por que é que você não faz isso? Porque eu sou de Deus, eu estou sendo moldado à semelhança de Jesus. E quando alguém perguntar para você, por que é que você tem essa certeza? Você vai responder como Jó respondeu. Que é que Jó respondeu? Eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo certo Ele vai me socorrer. Tem gente que está sendo socorrida por Deus hoje aqui na sala. Tem gente que está lutando contra alguma coisa, contra uma tentação, contra um problema, e você está no seu limite, mas o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração hoje, o teu Redentor está vivo, está agindo em teu favor. Esse Deus que nós cremos, é um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu termino essa mensagem dizendo a você, pratique a justiça. Sabe por quê? Porque Deus está do lado do justo. Deus tem lado, e o lado dele é sempre do lado do injustiçado. Se você, olha que princípio incrível que a gente pode aprender aqui com a Bíblia. Se Deus está sempre do lado do injustiçado e contra o que está praticando a injustiça, é melhor, presta atenção nisso que eu vou dizer, é melhor você receber uma injustiça do que você fazer uma injustiça. Vou repetir. É melhor você receber uma injustiça do que você fazer uma injustiça. Por quê? Porque Deus sempre estará lá do lado do injustiçado. E se você não estiver do lado do injustiçado, você está contra Deus. E estar contra Deus é a pior coisa do mundo que pode lhe acontecer. Amém, gente? Lembre-se que sem a justiça não pode haver paz. Como é que o Espírito de Deus pode agir na sua família, no seu trabalho, onde você estiver? É fazendo de você um agente de justiça. É por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, as suas palavras no Sermão do Monte, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Quem é o pacificador na Bíblia? É aquele que promove a justiça, porque a justiça tem como a filha a paz. E o que é ser pacificador? Não é você gostar da paz. Não é você olhar para a televisão e falar assim, que legal que tem alguém fazendo alguma manifestação lá na praia de Copacabana contra a violência. Isso não muda nada. Não adianta você gostar da paz. Você precisa promover a paz. O que é promover a paz? É você se engajar no reino de Deus. Aonde tiver alguém sendo injustiçado, espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, materialmente, você, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, agir e fala, chegou aqui um pacificador, e a justiça de Deus vai se estabelecer nesse lugar. Amém, gente? Aprenda a praticar a justiça agora, porque nos céus habitará a justiça. Aprenda com o patriarca Jó a temer a Deus e desviar-se do mal. Aliás, se você quiser resumir a palavra de Deus pregada nessa noite, há duas coisas que você precisa lembrar ao sair daqui, e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a isso. Se você quiser ser de fato um justo nesse mundo, aprenda a temer a Deus. O que é temer a Deus? É saber que todos os atos da sua vida estão sob os olhares de Deus. Não precisa alguém chamar a sua atenção. Você está debaixo dos olhares de Deus. Porque você está debaixo dos olhares de Deus, você anda como um filho de Deus. Isso é temer a Deus. Segunda coisa, se desvie do mal. Aliás, fale para quem está perto de você assim, ó, fuja do mal. Para de enfrentar o mal. Resista a ele. E ele fugirá de vocês. Amém, gente? Olha que interessante, as crianças cantaram aqui hoje que tinha um monte de lobo mau, gerando medo nelas. Lobo maus de verdade, lobos maus imaginários. E eu fico pensando que como cristão a gente tem um monte de coisa assim também. O medo é um lobo mau,
A insegurança é um lobo mau. A religiosidade é um lobo mau. A pressão do dia a dia, a ansiedade é um lobo mau. Só que a Bíblia vai dizer que quando esses lobos maus querem tragar uma ovelha, aí vem o bom pastor. E o bom pastor na Bíblia também é um leão. O leão da tribo de Judá. Tem um outro leão que é falso. É um leão que fica rugindo ao derredor. E sabe o que eu aprendi? Aprendi essa semana, vou ser sincero para vocês. Por que a Bíblia usa essa imagem de que Satanás é como um leão que fica rugindo? Porque ele está preso. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia vai nos ensinar que ele tomou as chaves do inferno e derrubou, expôs publicamente todas as potestades e malignidades. Então, quando você fala que o diabo está amarrado, é que ele está amarrado mesmo. Amém? Diga assim comigo, ele está amarrado. Ele está amarrado. Mas ele não está fora de ação ainda. Portanto, vigia, crente. Amém? Ele está amarrado e é por isso que ele fica rugindo. Tenta imaginar um leão amarrado, tem a presa que ele quer engolir, tragar no meio de um lugar, mas ele está amarrado por Jesus. Então ele chega perto, mas ele ruge como leão, mas ele não consegue pegar. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá prendeu ele. E agora nós estamos livres em Cristo. Nós somos de Deus. E não há mais nada, nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nem a profundidade, nem largura, nenhuma criatura qualquer que nos podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você se sente assim? Então diga assim, em nome de Jesus, eu sou livre, porque Jesus me libertou. E porque Ele me libertou, eu vou agir com justiça, trazendo o reino de Deus ao mundo, e fazendo aquilo que eu fui criado para fazer: adorar a Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo como a mim mesmo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e para a glória de Deus. Seja um agente de justiça. Ame a Deus acima de qualquer coisa e fuja do mal.